Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre um texto que está no livro de Mateus, capítulo 26, onde uma mulher tem um vidro de perfume muitíssimo caro e ela derrama ele aos pés de Jesus. E naquele momento os discípulos se indignam e dizem que é um desperdício. No entanto, o Senhor entra em defesa e pergunta por que vocês estão criticando essa mulher. O que ela fez vai ficar registrado para a posteridade. E ficou, porque consta na palavra do Senhor o que essa mulher fez. E quando nós paramos para pensar sobre essa mulher, nós vamos ver que essa mulher era uma mulher comum. Era uma mulher como qualquer outra, só que é uma mulher que teve uma atitude, ela teve uma decisão. Para ela fazer isso, ela teve que abrir mão de alguma coisa que para ela tinha um custo, tinha um valor, né? Que era aquele perfume. Ela abriu mão daquilo para chegar aos pés do Senhor e despejar aquele perfume. Isso tinha para ela, significou um sacrifício, de alguma forma, foi um sacrifício para ela. Mas ela não se importou com isso e ela foi. E para os discípulos isso foi um tremendo desperdício. Foi um desperdício ela despejar aquele perfume aos pés do Senhor. Aquela atitude daquela mulher para eles foi totalmente condenada. E nós, quando paramos para pensar hoje, quem aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele também passa, como essa mulher, por sérias críticas, porque muitas pessoas entendem que a vida dela agora é uma vida sacrificada. É uma pessoa que agora não vive mais, não tem mais vida, porque não faz as coisas que fazia antes. E quem aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador tem que viver a semelhança dele, da forma em que ele nos ensinou a viver, que é obedecendo a Deus, vivendo em intimidade com o Pai, em obediência ao Pai e amando ao próximo. Este é o ensinamento do Senhor, essa é a direção de Jesus para nós. Ou seja, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, então nós agora vamos caminhar num caminho novo, numa direção nova. E a primeira coisa que nós vamos fazer, que para os outros é um desperdício, nós precisamos entregar ao Senhor o nosso tempo. O nosso tempo já não é mais para fazermos só o que queremos, não é tempo para vivermos ao bel prazer, mas é um tempo agora em que a comunhão, a intimidade, é tempo de ler a palavra, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de buscar a direção de Deus. Não é mais de fazer o que sempre se quis fazer, que se fazia na doideira, porque não tinha quem prestar contas. Agora temos quem prestar conta, porque uma vez que aceitamos Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Então, temos que prestar conta. Outra coisa que também é muito criticado é em relação a dízimos e ofertas, porque entregamos no altar do Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. E as pessoas criticam dizendo que está dando dinheiro para pastor, dinheiro para padre. Não interessa, o dinheiro está sendo depositado no altar do Senhor. Dali para frente, o que vai ser feito não é problema de quem oferta, é problema de quem recebe e quem administra o que é de Deus, o que não é dele. Há uma necessidade grande para viver uma vida nova de abandonar maus hábitos. Então, pessoas que roubam, que mentem, que traem, que enganam, que se iram, que invejam, que criam confusão, fofoca, maledicência, pessoas que adulteram, que prostituem, pessoas que idolatram, pessoas que caluniam. Essas pessoas, essas atitudes, essas não fazem mais parte da vida dessa pessoa. Ela agora vive uma vida nova. Então, nada disso faz mais parte, não pode mais fazer parte da vida da pessoa. Se ela escorrega e cai em algum desses pecados, né? Então ela precisa de se arrepender e chegar diante do Senhor, entregando para Ele um coração arrependido para que o Senhor transforme e fortaleça para que isso não aconteça mais. E outra coisa também é a seleção das pessoas com as quais se caminham. Não que se tornem inimigos de todas as pessoas, mas pessoas que têm aquelas práticas, elas não podem caminhar mais com uma pessoa que serve ao Senhor, porque de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. O livro de Salmo fala que bem-aventurado aquele que não se detém, não se assenta, não está à roda das pessoas que não têm compromisso e seriedade com a palavra de Deus e que escarnecem dela. Então, isso é entendido como um desperdício. Mas Jesus, ele nos fala no livro de João, capítulo 15, no versículo 10, o Senhor Jesus Nesse texto aqui, ele vai nos dizer o seguinte, olha, quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu permaneço no Pai e o Pai permanece em mim. Então, essa é uma coisa que o Senhor diz. E depois, ele vai nos dizer o seguinte, que
Apesar, somos criticados, somos rejeitados, mas ele diz assim, olha, se o mundo te odeia, lembre-se que primeiro ele odiou a mim. O mundo os amaria se vocês pertencessem a ele, mas como já não fazem parte do mundo, então o mundo não te aceita mais como você é. Então, a minha palavra para você é justamente essa. Nós estamos no segundo dia do ano. É um posicionamento, é mudança de vida, é realmente aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e não se preocupar com o que as pessoas acham, com o que as pessoas falam, não se preocupar com os conceitos dos outros. O que importa é o que o Senhor pensa de você, é o que o Senhor acha de você, é o que o Senhor tem para você, que é vida, vida eterna. E a vida eterna com Ele. E para isso precisamos obedecer e andar nos caminhos dele. Amém? Essa é a minha palavra para você, para que você viva algo sobrenatural, você viva o novo de Deus nesse ano que se inicia. Não se preocupe com as críticas, mas viva a presença do Senhor e seja abençoada. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.